Outra dúvida que talvez esteja te ocorrendo, se você está acompanhando atentamente, né, rigidamente, se você está acompanhando rigidamente a evolução das ideias em Name and Necessity, né? Novamente, você tem que sempre lembrar que esse não é um texto standard, tá? Kripke não sentou e falou, deixa eu fazer uma exposição, uma argumentação, etc. Isso aqui é o texto de uma palestra e o Kripke não é lá muito organizado na ordem da exposição das suas ideias na palestra, falando, tá? Ele é famoso pelas palestras do Kripke durarem muito tempo, tá? E lá no meio da palestra ocorre uma coisa importante que se liga a uma outra coisa que vai ocorrer lá no final da palestra. Então a gente tem que fazer um pouquinho esse trabalho de organizar mentalmente o texto dele, né? Mas uma coisa que deve estar ocorrendo a você é o seguinte: logo no começo do capítulo dessa lecture, da primeira lecture, nós falamos da teoria clássica de Frege e Russell, que era aquela contra a qual Kripke queria argumentar, né? A teoria clássica de Frege e Russell é que um nome equivalente a uma descrição definida, um nome e uma descrição definida, né? Então, Aristóteles equivalente a o autor da Ética Nicômaco, né? Algo desse tipo, tá? E nós falamos também, quer dizer, o próprio Kripke falou, que existe uma variação, nessa teoria descritivista clássica, teoria clássica de Frege e Russell, existe uma variação mais sofisticada, né? O primo rico dessa teoria seria aquilo que os contemporâneos, né, chamariam de teoria cluster, de nomes próprios, quer dizer que o nome próprio não é idêntico a uma descrição, mas é idêntico a um cluster, a um feixe de descrições, tá? E no caso de John Searle, eu recomendo todo mundo que leia, todo mundo que se interessou por essa temática, leia o texto do Searle, chama-se Proper Names, você encontra aí em qualquer base de dados, joga no Google, vai aparecer o texto na sua frente, que ele está dando uma descrição uma caracterização muito bacaninha dessa teoria, muito bem motivada, né? A ideia do Searle é que um nome como Aristóteles não é equivalente a nenhuma dessas descrições, mas é equivalente a uma nuvem, tá? Não é essa descrição, não é o autor da ética, o autor da metafísica, o estagirita mais famoso, blá blá blá, mas é essa nuvem de descrições, né? Essa é a forma como o Searle concebe. E essa nuvem de descrições é uma nuvem meio aberta no seguinte sentido: a gente vai trocando coisas ali dentro. A gente pode pegar uma descrição que está ali dentro e falar, não, descobriram que Aristóteles não tinha nascido na Estagira, que na verdade quem nasceu na Estagira foram os pais dele, mas Aristóteles foi um escravo vindo da Ásia Menor que foi comprado pelos pais. Tá, então tira dali de dentro. A gente não vai jogar fora o nome Aristóteles. Fala, não tem ninguém no mundo que corresponde ao nome Aristóteles, só porque uma característica que a gente achava que era característica de Aristóteles não corresponde. Então, nessas situações, o que nós normalmente fazemos, situação pragmática dos falantes, a gente troca ali dentro, tira uma descrição que a gente achava que fazia parte do significado do nome Aristóteles e muda o significado. Trocamos o pneu com o carro andando, tá? Normalmente é isso que nós fazemos. Isso o Searle diz. Essa nuvem de descrições é uma nuvem, é um aberto é uma noção matemática, um conjunto aberto é um conjunto que não tem fronteiras muito claras, né? Então tem pontos, ora ele tem pontos que entram, tem pontos que saem, né? Um conjunto meio vago, né? Não é exatamente essa a noção de aberto. Se alguém estudou matemática, análise matemática e está assistindo esse vídeo, me perdoe pelo abuso de linguagem. Não é exatamente essa noção de um conjunto aberto. Mas eu quero dar uma noção intuitiva, é como se fosse uma nuvem, né? Os limites da nuvem não são muito precisos, tá? E a gente pode ir trocando coisas que estão ali dentro sem prejudicar a identidade do feixe, tá? Essa é a ideia de John Searle, tá? Então, você deve estar se perguntando, olha, essa teoria é mais sofisticada, o que acontece com essa teoria em vista do argumento modal? Será que o argumento modal fez naufragar, vamos dizer assim, a teoria de Frege e Russell, né? O descritivismo simples, né? De uma única descrição. Por quê? Porque, por causa do argumento modal, você tem diferenças de comportamento modal entre o nome e a descrição. Mas se ao invés de uma descrição, a gente está falando de um feixe de descrições, um cluster de descrições, tá?
Então, é como se nós disséssemos o seguinte: olha, embora não seja verdade que é essencial a Aristóteles ter sido o autor da Ética, não é essencial, porque Aristóteles poderia não ter sido o autor da Ética. Embora isso não seja essencial, o que é essencial a Aristóteles, o que é necessário que ele tenha feito, é como nós podemos expressar na lógica, a disjunção dessas várias propriedades que estão no feixe. Tá? Então, embora não é essencial que ele tenha sido o autor da Ética, é essencial que ele satisfaça a seguinte descrição: ou ser o aluno mais brilhante de Platão, ou ter sido o autor da metafísica, ou ter sido nascido em Estagira, ou ter sido o autor da Ética Nicômaco, e assim por diante. Tá? Quer dizer, pegar todas as propriedades que estão no feixe e fazer aquilo que nós chamamos de uma disjunção. Ou seja, é essencial a Aristóteles que ele tenha satisfeito, tá, alguma daquelas propriedades, ou pelo menos uma boa parte delas, né? Se a gente incluir aí uma questão de diferença de peso para essas propriedades, é mais importante ter sido filósofo que ter sido grego, por exemplo, tá? Então, ele tem que satisfazer a disjunção, como nós chamamos. Disjunção é uma sentença do tipo A ou B, só que aqui nós estamos pegando a disjunção de todo o feixe. A ou B, ou C, ou D, né? Colocando todo o feixe aqui. A, B, C, D são características que a gente acha que Aristóteles teve. Então, embora não seja essencial a Aristóteles ter feito, em particular, nenhuma daquelas coisas, o que é essencial é que Aristóteles satisfaça esta propriedade disjuntiva, que é ou ter sido autor da Ética, ou ter sido estagirita, ou ter sido discípulo de Platão, ou ter sido professor de Alexandre o Grande, e assim por diante. Tá? E coloca tudo aqui Então, isso seria, digamos assim, a propriedade essencial de Aristóteles, de acordo com a teoria cluster de nomes próprios. Tá? Mas aqui, o Kripke vai argumentar, na página 61, mesmo neste caso, né, essa disjunção, ou seja, novamente, se nós estamos considerando apenas aquelas descrições que normalmente seriam atribuídas ou seriam usadas para fixar a referência do nome Aristóteles, se a gente não estiver incluindo, se nós não estivermos incluindo nenhuma propriedade essencial de Aristóteles ali, então tampouco é verdade, não é necessário que Aristóteles tenha que satisfazer a disjunção. Pensa um pouquinho, tá? Se não é essencial que Aristóteles tenha sido filósofo, não é essencial que Aristóteles tenha sido discípulo mais brilhante de Platão, não é essencial que ele nasceu em Estagira, não é essencial que ele escreveu a Ética. Agora coloca a disjunção de tudo isso aí. Tá? Não é essencial, então, que ele tenha sido ou o autor da Ética, ou discípulo de Platão, ou nasceu em Estagira, ou, enfim, a última, já me esqueci qual é a outra propriedade que eu mencionei. Tá? A disjunção tampouco vai ser essencial. Ou seja, moral da história: o argumento modal tem basicamente o mesmo impacto ou o mesmo efeito se nós estivermos considerando, ao invés de uma propriedade, uma disjunção, tá, das propriedades que fazem parte de um feixe. Uma disjunção das propriedades que fazem parte de um feixe. Né? De acordo com Kripke, né, o efeito seria o mesmo. Ou seja, ele acha que o argumento modal matou não apenas o descritivismo simples de Frege e Russell, mas também mata, ao mesmo tempo, a teoria feixe, teoria cluster de nomes próprios. Tá? Não sei, fica em aberto para vocês concordar ou não com Kripke. Tem gente que acha que não. Tá? Tem gente que acha que no cluster tem uma riqueza, uma complexidade muito maior, de tal forma que o argumento modal não atinge o cluster. Tem uma nota de pé de que eu quero comentar apenas a título de curiosidade. Né? Nós não falaremos mais sobre esse tema nesse curso, porque é um tema mais complexo do que a gente precisa agora, como se tudo que a gente tivesse dito aqui não fosse também complexo. Né? Mas é complexo, o que nós dissemos até aqui é complexo, mas nós estamos, digamos assim, é o foco da nossa preocupação. Tem uma coisa que o Kripke menciona na nota de pé de página 22, da página 59 da edição em inglês. Ele fala que alguns filósofos imaginam que, como uma alternativa
a teoria dele da rigidez, eles imaginam que os nomes são usados como são descrições definidas disfarçadas, tá? Mas que eles são ambíguos, que algumas vezes eles são usados rigidamente, outras vezes são usados não rigidamente, tá? A fonte dessa ideia é Donnellan, Keith Donnellan, que ele está mencionando aqui nessa nota também. Donnellan foi um grande filósofo americano, faleceu recentemente, tá? Eu tive a enorme felicidade de conhecer o Donnellan, ele foi meu professor, meu orientador na Califórnia. Ele saiu com essa ideia, né, de que descrições definidas, ora são usadas de maneira rígida, ora são usadas de maneira não rígida. Acho que nós já falamos isso em algum vídeo aí para trás. O exemplo dele famoso é o do indivíduo. Eu posso estar numa localidade e querer me referir a um indivíduo usando uma descrição definida que não se aplica àquele indivíduo. E, no entanto, eu me referi àquele indivíduo e as pessoas que estão ao meu redor entendem de quem é que eu quero falar. Significa que o conteúdo descritivo é um conteúdo descritivo irrelevante, tá? Que todo mundo está prestando atenção na descrição definida, mas é como uma flechinha apontada para um indivíduo. Então, o conteúdo descritivo é irrelevante, tá? E ele diz que ele não está de acordo com essa alternativa. Ele diz o seguinte: todos esses exemplos podem ser tratados usando a noção de escopo de Russell. Então eu queria falar apenas uma palavrinha, apenas a título de cultura geral de você. A noção de escopo é algo que o Russell descobriu lá no artigo de 1905 chamado On the Noting. Ele descobriu que quando nós usamos uma descrição definida, por exemplo, o atual rei da França não é calvo, tá? Então eu posso interpretar isso de duas maneiras. Escopo significa alcance, né? Ou um escopo grande, um escopo pequeno, escopo amplo, escopo reduzido. O atual rei da França não é calvo, tá? Eu posso interpretar isso de duas maneiras, tá? Quer dizer, nós já falamos aí como é que ele interpreta o atual rei da França. Por exemplo, o atual rei da França é calvo, então a ideia é que existe um e apenas um indivíduo, que é o atual rei da França, e ele é calvo. Isso é falso, tá? Agora, o atual rei da França não é calvo. Isso é verdadeiro ou é falso? Tem duas maneiras de interpretar, tá? Tem duas maneiras de interpretar. Uma com a descrição definida tem escopo amplo. Significa, existe um e apenas um indivíduo, que é o atual rei da França, e ele não é calvo. Olha, isso é falso também. Então, o atual rei da França é calvo, é falso. E o atual rei da França não é calvo. Se a gente interpretar dessa maneira, existe um e apenas um indivíduo, é falso também. Nessa situação, a gente está interpretando a descrição definida como Russell diz, escopo amplo, quer dizer, a gente está olhando para a sentença como a descrição definida tem um escopo que varre a sentença como um todo. Ou então, se você quiser, a descrição definida é a coisa mais importante na sentença, mais importante que o não, por exemplo, né? Que é a partícula não. Ou nós podemos interpretar a descrição definida, essa segunda interpretação, com escopo reduzido, ou escopo curto, ou small scope, né? Que a interpretação seria a seguinte: não é verdade que existe um e apenas um indivíduo, que é o atual rei da França, e ele é calvo. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro, tá? Então, quando eu disser simplesmente o atual rei da França é calvo, o atual rei da França não é calvo, isso é verdadeiro ou é falso? Depende de como eu interprete. Se eu interpretar a descrição definida com escopo amplo, então eu estou lendo a sentença da seguinte maneira: existe um e apenas um indivíduo, que é o atual rei da França, e ele não é calvo. Isso é falso, tá? Porque não existe um apenas um indivíduo, que é o atual rei da França. Mas eu posso interpretar a descrição definida como tendo um escopo pequeno, reduzido. Quem tem o escopo amplo aqui é a negação. É a negação que é a coisa mais importante na sentença. Então a sentença tem que ser entendida da seguinte maneira: não é verdade que, aí sim vem o escopo reduzido da descrição definida. Existe um e apenas um indivíduo, que é o atual rei da França, e esse indivíduo é calvo. Isso é verdadeiro. Mas ela é verdadeira ou falsa dependendo de como nós interpretemos. Russell descobriu que toda descrição definida tem esse fenômeno de ambiguidade de escopo numa sentença. E o Kripke acha que essa questão de descrições, ora serem rígidas, ora não, podem ser tratadas em termos dessa ambiguidade de escopo de Russell.